Refutações. Não está claro na descrição da prova 67 de onde na ilha a observação é feita. Logo após a saída do porto, há elevações importantes. Com 62 metros de altura, a distância do horizonte óptico, com índice de refração de 1,2, é de 33,7 km. Nos 21,3 km restantes, a parte cortada pelo horizonte é de 24,7 metros. Se a cidade está 80 metros acima, é lógico que toda a cidade pode ser vista. Para ver o Great Orme da Ilha de Man, você deve subir pelo menos 64 metros. O que não apresenta nenhum inconveniente considerando as alturas que cercam a cidade. Há uma grande distorção na prova 68. A distância de Apple Pie Rio até a Filadélfia é de cerca de 31 milhas, ou 50 quilômetros, e não 40 milhas, ou 64 quilômetros, conforme declarado no livro de Eric Dubois. O ponto mais alto de Apple Pie Rio é a Firetuver. Ele está localizado 18 metros acima da elevação de 62 metros de Apple Pie Rio. Então devemos considerar um total de 80 metros, 262 e não 205 pés, conforme indicado no livro. Além disso, devemos considerar a altura dos prédios na Filadélfia. Por exemplo, a Concastover tem 297 metros de altura, mas a elevação do nível do solo de 12 metros é igual a 309 metros, o que lhe dá uma distância ao horizonte de 62,8 quilômetros. Nem consideramos a Apple Pie Rio de 200 pés. Os edifícios mais altos da Filadélfia devem ser visíveis da colina em condições claras. Estranhamente, há um erro semelhante na declaração da prova 69. A distância do Ahriman State Park até Bermontan não é de 60 milhas, ou 96 quilômetros, como afirma o livro, mas apenas 37 milhas, ou 59,7 quilômetros, até o Empire State Building. Se considerarmos a altura de 391 metros, temos mais de 70 quilômetros de distância até o horizonte, mais do que suficiente para tornar Manhattan visível, mesmo sem considerar os 12 metros de altura do terreno no local do Empire State Building. A prova 70 também relata erroneamente as distâncias. De Washington's Rock, são cerca de 40 quilômetros até a ilha de Manhattan e 80 quilômetros até a Filadélfia, totalizando 120 quilômetros e não 120 milhas. Mas há outro problema. Olhando de Washington's Rock, porém, só se pode olhar em uma direção, ver imagem 360 graus, que é sudeste. Nem Nova York, noroeste, nem Filadélfia, sudoeste, estão localizadas neste endereço. A foto que ilustra a prova 71 é um dos clássicos do gênero. O que acontece aqui é devido à refração. Você pode ver que a fotografia foi tirada quando o sol estava muito baixo perto do horizonte, você pode dizer pela cor vermelha do céu. Acontece que a onda vermelha é a que sofre mais refração, por isso é vista durante o nascer e o pôr do sol, horários em que o sol está oblíquo e a quantidade de atmosfera a atravessar é máxima, o que significa que o índice de refração também é máximo. Provavelmente nesta situação, estamos diante de um índice refratário de 1,5. Além disso, a fotografia é tirada de uma altura bastante considerável, não do nível do lago. Isso é mais do que óbvio. Vamos começar observando que há duas obras de Nowick mostrando o horizonte de Chicago, tiradas de dois locais diferentes. Um deles das dunas de Warren. Para uma altura de observador de 1,8 metros e sem considerar nenhuma refração, Chicago deveria estar escondida apenas cerca de 498 metros dada a sua distância de quase 85 quilômetros, como podemos ver abaixo. No entanto, deve-se considerar que a fotografia é tirada de uma altura bastante considerável. Isso é mais do que óbvio.
Como já indicado, a fotografia não foi tirada da praia, mas sim sobre as dunas, a uma altitude de cerca de 64 metros, conforme relata o autor da fotografia. Naquela tarde, estando no topo do Arendon Dunes Park, estava ansioso para ver se o fenômeno ocorreria. Era primavera e a água do lago estava muito fria. Olhando para o horizonte, uma linha preta começou a aparecer. Foi a inversão de temperatura. Ele podia ver o efeito de lente produzido pela atmosfera. Às vezes, os prédios apareciam deformados e até de cabeça para baixo, dependendo de como estavam as condições climáticas. Considerando a diferença de altura entre o topo das dunas e o lago, 240, 176 metros, verifica-se que Nowick estava cerca de 64 metros acima do nível do lago. Se considerarmos também a altura de Joshua Nowick, resulta num valor que arredondaremos para 65 metros. Sendo assim, podemos refazer o cálculo. Agora acontece que a parte oculta é reduzida para apenas 243 metros. Também não vamos esquecer que Chicago se eleva pelo menos 6 metros acima do lago. Note-se que a cidade inteira não está sendo vista. Boa parte dos arranha-céus, assim como os prédios mais baixos, estão escondidos atrás da linha do horizonte. Foquemo-nos agora no segundo trabalho de Nowick, que é aquele referido por Dubai na sua prova. Feito em maio de 2016, é mais interessante porque a distância é maior, quase 100 quilômetros, e de uma altura menor para o fotógrafo. Chicago só pode ser vista de St. Joseph em certas ocasiões, quando as condições climáticas são apropriadas. Se a Terra fosse plana, poderia ser vista desde que o ar estivesse claro o suficiente. Mas não é assim. Comecemos por apontar que é falso que tenha sido retirado da margem do lago. O próprio Nowick esclarece em seu canal no YouTube que foi retirado da Whitcomb Senior Live Community em St. Joseph, como pode ser visto na apresentação que ele faz do vídeo, conforme pode ser visto na imagem anterior. É um edifício de vários andares, cuja base está 11 metros acima do nível do lago. Esse é um detalhe que Dubai não poderia ignorar, já que está esclarecido, como já dito, no próprio canal do fotógrafo no YouTube. Ou Dubai está mentindo ou é muito descuidado em suas investigações. Se somarmos a elevação do nível do lago, obtemos uma elevação total de cerca de 46 metros até a cobertura do hotel. Neste ponto, temos que fazer o cálculo geométrico de quanto é a queda devido à curvatura, e quanto a Torre Willis deve ficar escondida. Já temos a elevação aproximada, cerca de 46 metros no telhado para o fotógrafo acima do nível do lago. A distância entre os dois pontos é de cerca de 95 quilômetros. O cálculo nos mostra que a área oculta da Willis Tower é de cerca de 394 metros. Assim, a torre dificilmente seria vista, e os outros prédios vistos no vídeo ficariam totalmente ocultos. Como o próprio Nowick afirmou em entrevista ao ABC News, naquele dia houve uma forte inversão térmica nas camadas da atmosfera. Ar quente sobre uma camada de ar muito frio. A variação de temperatura produz uma variação de densidade, e isso causa a refração da luz. Desta forma, teremos neste ponto para calcular o coeficiente de refração, já que a luz que vemos se propaga pela atmosfera, e tem diferentes densidades em diferentes altitudes. Assim, a luz pode ser desviada pela superfície da Terra, permitindo-nos ver lugares ou edifícios que estariam ocultos pelo nosso horizonte geométrico que, de outra forma, não poderiam ser vistos. Como resultado, agora, a área oculta é de apenas 265 metros. Em suma, com um coeficiente de refração usando valores padrão, vemos que é possível obter uma visão da cidade como aparece no vídeo, a 95 quilômetros de distância. Como o ambiente tem variações, as condições podem até emprestar, para que se veja, mais do que a área que deveria ser escondida com esse novo valor.